Oi, chuchus! Conforme nós conversamos essa semana, eu trago nesse vídeo as informações sobre as alterações no programa de Au Pair aqui na Holanda para a partir do ano que vem. Essas informações são tiradas de uma carta que a secretária de Estado, Anke Broekers-Knol, que é responsável pelas questões sociais e de trabalho aqui na Holanda, ela escreveu para a Câmara dos Representantes e ela tem o apoio do Ministro da Justiça e Segurança. O objetivo dessa carta é fazer alterações nos regulamentos para o programa de Au Pair. A princípio, o programa de Au Pair ele é com o objetivo de ter uma troca de culturas entre a família e a Au Pair e também na comunidade holandesa. A Au Pair pode fazer o intercâmbio pelo período de 1 ano. Ela pode fazer tarefas domésticas consideradas leves, no máximo 30 horas por semana, e ela pode ganhar entre 300 e 340 euros no máximo. Porém, eles fizeram uma pesquisa de 2014 a 2019 e eles descobriram que em torno de 200 au pairs vêm de países de terceiro mundo, 1/3 Filipinas, 25% da África do Sul e 97% desses au pairs são mulheres. Durante essa pesquisa, eles também descobriram que as au pairs estavam trabalhando muito mais que 30 horas por semana e elas estavam fazendo tarefas que não são consideradas leves, tarefas pesadas. E para garantir que o objetivo principal do programa estivesse sendo cumprido, que é a troca de culturas, eles resolveram escrever essa carta para pedir essas alterações. Por que isso entrou no radar deles? Primeiro, isso entrou no radar deles porque eles tinham um número de tickets, né, que é de reclamações muito pequeno, vindo das au pairs. Ou seja, as au pairs não estavam fazendo denúncias para o órgão de imigração aqui na Holanda, que é o IND. A razão pela qual elas não estavam fazendo essas denúncias é porque elas tinham medo de ter que voltar para o país delas. E não é isso que acontece, né? Eles sempre querem incentivar que as au pairs façam denúncias quando tiver algo que não esteja no regulamento, para que eles possam conversar com a agência ou com as famílias, porém isso não estava acontecendo. A maioria das au pairs que eles descobriram que aceitam esse tipo de situação, elas vêm de países asiáticos, como o Vietnã e as Filipinas. Bom, e eles precisavam de provas, porém, como as au pairs não fazem a denúncia, eles não tinham como ter essas provas, eles não podiam falar com a família nem com a agência. Eles entendem que as au pairs são vulneráveis, porque elas dependem da família anfitriã aqui, e também elas são vulneráveis porque elas precisam de dinheiro. Eles descobriram isso durante a pesquisa, que a maioria dessas au pairs aceitavam esse tipo de situação porque tinha alguém da família delas dependendo delas e elas precisavam mandar dinheiro para essa família. E aí é que chega um impasse, porque se você está fazendo isso por dinheiro, isso é trabalho, isso não é um intercâmbio cultural. Então, eles resolveram alterar as regras para o programa de au pair. Quais regras são essas? Bom, a primeira é que a au pair não seja casada. A segunda é que a au pair não tenha filhos. A au pair vai ter que mostrar, quando ela solicitar o visto, uma certidão de solteira. E a au pair não vai poder ter mais que 25 anos no momento de solicitar o visto. Por quê? Porque eles acreditam que se você não tem uma família que depende de você, você não vai fazer o intercâmbio por dinheiro, logo você não vai aceitar esse tipo de exploração, que é trabalhar a mais ou fazer tarefas que não são as suas. A base dessa informação, eles tiveram de países vizinhos, como a Bélgica e a Alemanha, onde o programa de au pair aceita pessoas com no máximo 25 e 26 anos. E aí eles querem fazer de uma forma mais generalizada aqui na Europa. Então, eles estão usando como base países aqui da Europa. E eles entendem também que com essas alterações vai ser ainda mais difícil ser au pair aqui na Holanda
e também mais difícil para a au pair ficar indo de um país para o outro aqui na Europa. Então, quando terminar aqui o au pair na Holanda, não vai ir vai ser mais difícil ir para a França, Suécia, enfim, outros países. Então, essa regra de não ter filhos e não ser casada, eles pegaram como exemplo a Dinamarca e a Suécia, que têm regras similares, baseadas em casamento e filhos, e a Áustria não aceita que você tenha filhos. Então, foi de lá que eles tiraram essas informações. Para quando são essas novas regras? Essas novas regras, eles querem que sejam implementadas a partir de 1º de julho de 2022, ou no máximo, mais tardar, 1º de outubro de 2022. Dai, qual que é a sua opinião sobre isso e qual é o seu conselho para nós? Bom, primeiro, eu acho que isso não tem só como base a exploração das au pairs, como eles estão colocando, porque eu acho que se você tem menos que 25 anos, você também aceita trabalhar mais ou fazer outros tipos de serviço por dinheiro, porque a sua motivação é outra. Talvez a sua motivação não seja mandar para a família, como eles colocaram, apesar de que eu já conheci várias au pairs que também aceitam esse tipo de situação para mandar dinheiro para as famílias, porque se não é o marido e os filhos, pode ser o pai, a mãe, o irmão mais novo. Então, eu não acho que isso que esse é o maior fator que fez eles trocarem o regulamento. O segundo fator que eu acho que não faz muito sentido em tudo isso é que as agências, a maioria delas já não aceita quem é casada e quem tem filhos, apesar disso não ser parte das regras decretadas pelo governo da Holanda. As agências normalmente já não aceitam. Eu não sei como funciona para as au pairs que são de países asiáticos, como eles mencionam que são as que mais aceitam, por esses motivos. Não sei como funciona para elas as regras, mas para brasileiras, normalmente eles já não aceitam que você seja casada e com filhos. Sobre a idade, é o que eu falei para vocês, eu não acredito que vai mudar tanta coisa assim, porém eles querem ver esses resultados até 2025. Então, alterando em 2022, eles vão ter aí um período de provação e em 2025 eles vão poder concluir se realmente teve o efeito que eles esperavam ou não. Qual que é o meu conselho maior para quem quer ser au pair aqui na Holanda ou na Europa no geral agora? É agilizar o seu processo. Se você tem aí mais que 25 anos, para ontem, começa a agilizar isso daí. E se você não tem, mas está com um pezinho lá, eu também já agilizaria esse processo, porque se eles estão fazendo isso com uma base na Europa, então tentando fazer com que todos os países aqui da Europa fiquem uniformes quanto a isso, talvez tenha alterações em outros países da Europa também. Então, eu vi muitas meninas falando para mim assim, Dai, então eu deveria mudar o meu foco? Então, em vez de focar na Holanda, agora eu vou focar no país X, Y, Z? Eu acho que você tem que focar em você. Então, por que você ainda não é um au pair? Então, é porque o inglês ainda não tá bom? É porque, sabe? Então, não fica procrastinando. Se o problema são as documentações, se o problema é o dinheiro, você vai ter que agilizar isso. Porque se eles estão caminhando para uma forma de uniformizar os países aqui da Europa, pode ser que essas alterações também sejam aplicadas em outros países no futuro. Então, você não pode contar com isso de que se você não conseguir ser au pair aqui, você vai conseguir ser em outro país, então vai deixando, sabe? Eu acho que esse é o meu maior conselho agora. Fiquei bem triste com isso. Como vocês sabem, eu vim para a Holanda quando eu estava com 27 anos. A maioria das famílias com as quais eu trabalhei até hoje, eles preferem meninas mais velhas justamente pelo fato de ser mais responsáveis, de ter mais cuidado. Não tô pondo como regra, tá, gente? Não tô falando que se você tem 21 anos você não é responsável. Mas esse é o feedback que eu tinha das famílias com as quais eu trabalhava, que eles gostavam de meninas mais velhas por esse motivo, por eles acharem que elas são mais responsáveis, por elas já terem mais experiência, enfim. Então, essa frustração não é só do lado das tentantes au pair, mas também de muitas famílias, com certeza, eles também não gostaram dessa decisão.
Quanto à parte da exploração, eu acho que nunca vai parar, né? Por conta do seu motivo ser outro. Então, talvez o seu motivo não seja mandar dinheiro para sua família, mas o seu motivo seja comprar um carro. Então, você vai aceitar de qualquer forma trabalhar a mais, fazer um extra, como a gente sempre fala. E é isso. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, não podemos fazer nada a respeito. Para quem me perguntou se isso tá decidido, se não tem como voltar atrás, assim, não tá escrito em pedra, não bateram o martelo ainda, mas ela tem o poder de solicitar isso, e como o ministro da Justiça também assinou embaixo, provavelmente vai acontecer, tá, gente? Então não tem muito o que fazer a respeito. É isso, boa sorte para vocês, e qualquer coisa me mandem dúvidas.